no item 20, no item 30 do nosso material didático sobre a história da igreja, vamos falar de Gércio Floro, né, para tratar dele nesse período do judaísmo e do cristianismo. Quer dizer, nós estamos vendo que os judeus eles estão agindo contra o cristianismo. Eu tenho dito para vocês que o sofrimento deles está aumentando, tá bom? Vejam o que esse governador vai fazer com eles, para vocês terem ideia de como os judeus estão sofrendo nesse período. Então eu coloquei ele anos 64 a 66 da era cristã, o período que ele foi governador. Tá bom? Até o ano 64 da era cristã, a igreja sofreu perseguição dos judeus com alguns conflitos com o paganismo. A sequência que vimos até essa parte da história, observamos que o sofrimento de Israel está aumentando. Este ano de 64 marca o início de uma nova fase de sofrimento, pois o novo governador provocará os israelitas a se rebelarem. Tudo indica com um projeto de fazer um grande saque a Jerusalém e ouro no templo. Observe, é a minha interpretação de que ele provocava os judeus, porque o que Flávio Joséfo vai relatar agora, né, era de uma violência, um ódio que ele tinha contra os judeus, sempre provocando os judeus. Por quê? Só por ódio? Ou será que isso foi planejado para fazer uma guerra e vir um exército romano que ia acabar vencendo e nessa guerra o saque era normal e era sabido que no templo havia muito ouro, tá bom? Tanto que vai ser retratado na história de Israel, o castiçal ele foi levado para Roma por Tito, né, que é filho de Vespasiano. Mas vejam o que diz Flávio Joséfo, na sua obra História dos Hebreus, sobre esse governador Gércio Floro, tá bom? E aí para nós vermos o paralelismo. Israel está perseguindo a igreja e o sofrimento dele está aumentando. Vai ter agora um aumento grande, infelizmente. Veja o que Joséfo diz. Quando esse mau governador viu que a perturbação tinha cessado, pensou em recomeçá-la. Ou seja, você vai ler o livro todo, ele está contando a história de como esse rei, esse governador está criando várias provocações. Aqui eu retratei uma das piores, né? E prossegue. E para consegui-lo, mandou reunir os sacerdotes e as pessoas mais ilustres de Jerusalém. E disse-lhes que o único meio de mostrar que o povo queria para o futuro viver tranquilo e em paz era comparecer à presença de duas cortes que ele mandava vir de Cesareia. Ou seja, viriam as autoridades romanas, né, a cavalos, junto com soldados, ok? E ele então está dizendo o seguinte: bom, vocês querem viver em paz? Então vão lá saudar eles, cumprimentá-los, tá bom? Mas tinha um plano maligno por trás. O que ele faz? Eles prometeram-no e em seguida ele ordenou aos oficiais dessas tropas que não retribuísse a saudação dos judeus. Ou seja, aqueles que viriam na tropa, vocês vão fazer o seguinte: vocês não vão retribuir a saudação, ainda vão atacá-los. Olha, não retribuísse a saudação dos judeus quando comparecesse à sua presença, mas os atacasse se alguém se mostrasse ofendido ou murmurasse. Bom, o povo foi convencido pela liderança que defendia a paz, mas acabaram por sofrer um duro golpe. Já seria humilhante, né, cumprimentar aqueles homens daquela religião pagã, que era assim que os judeus viam aquela religião. Tá, ok? Flávio Joséfo prossegue. Foram todos depois em boa ordem, sem tumulto, à presença das tropas romanas, e quando estavam já bem perto, saudaram-nas. Mas os soldados não lhe responderam à saudação. Os mais revoltosos começaram a gritar contra Floro, governador, né, dizendo que era por sua ordem que eles os tratavam tão mal. Os soldados, para executar as ordens recebidas, ou seja, já tinham ordens, atacaram-nos a cacetadas e os fizeram fugir. Depois perseguiram-nos pisoteando sob as patas dos cavalos aqueles que caíam por terra. Assim, muitos morreram miseravelmente e outros assustados escaparam.
a maior desgraça aconteceu às portas da cidade. Cada qual esforçava-se por avisar seus companheiros que fugissem. E quanto mais se apressavam, menos avançavam. Ninguém quis enterrar os mortos. Os romanos que os perseguiam matavam a todos os que podiam apanhar. Bom, eu peguei esse exemplo aqui da história de Israel. Se você comprar esse livro História dos Hebreus, de Flávio José, que é muito interessante, ele conta a vida dos judeus nesse período. Irmãos, era uma coisa terrível. Esse aqui é um exemplo. E a situação vai piorando daí para em diante. Né? Nós vimos que tinha aqueles grupos sicários, revoltosos, que matavam pessoas, principalmente nos dias de festa. Na Páscoa, quando o judeu tinha que ir lá reverenciar, fazer o seu culto, as suas orações. Nesses dias, então, eles se juntavam na multidão e começavam a esfaquear as pessoas. Então, eles viviam uma situação terrível, sentindo a sua religião morrer, porque os romanos, a religião pagã, tinha dominado eles. Ok? Eles eram escravos dos pagãos. Por outro lado, os cristãos estavam dizendo que eles tinham perdido a comunhão até com Deus deles. O apóstolo Paulo escrevia sobre isso, pregava isso. O apóstolo Pedro falou isso para eles, né, lá em Atos capítulo 3. Era sabido entre eles que os cristãos pregavam: olha, Deus abandonou vocês e agora Deus está no tempo dos gentios, tratando com os gentios, com a igreja. Então isso para os judeus era assim uma pancada muito forte. Então eles infelizmente agiam contra o cristianismo, estavam pecando mais e o sofrimento deles até aumentando, porque aquela religião pagã, ela quer destruir o judaísmo. Aquela religião pagã, ela quer destruir o judaísmo. Existe ali também um ódio espiritual contra os judeus. Claro que não são de todos, alguns querem só conquistar. Mas existe um ódio até de povos vizinhos, tanto que a história diz que o Império Romano, quando decidiu invadir Jerusalém, normalmente o que ele fazia? Ele contactava os aliados. E diz que os povos que serão chamados árabes, né? Serão normalmente povos muçulmanos, todos aqueles povos, eles se juntaram aos romanos. Aqueles povos vizinhos de Israel, edomitas, né, todos que podiam ali se juntaram porque havia um ódio contra os judeus. Aqui não dá para nós detalhar, mas quando nós estudamos a história de Israel, nós pegamos uma série de exemplos que gregos, romanos que viviam em torno das sinagogas, quais as provocações que eles faziam aos judeus. Então, essa religião, ela odiava os judeus, tá bom? Assim como o espiritismo hoje odeia o cristianismo, ok? A religião é a mesma. Tudo isso é esse paganismo, tá bom? Que nasceu na Babilônia. É aquela religião mesmo, tá bom? Não existe dúvida. A grande característica dela, né, pratica o culto aos mortos. É a religião de Baal. É a religião de Baal. A Igreja Católica, ela mantém essa religião de Baal até os dias de hoje, ok? E essa religião, ela tendo um ódio pelos judeus, eles vão fazer de tudo para destruir os judeus. Tá bom? Vai chegar a ponto que vai ter imperador que vai construir um templo para Júpiter lá em Jerusalém, no lugar do templo. Okay? Então, essa religião, ela vai perseguir os judeus, sendo ela no período do Império Romano. Quando essa religião for organizada como Igreja Católica, aí vai ser o período que os judeus mais vão sofrer na história, em que eles vão até criar Inquisição, queimar judeus. Os judeus vão sofrer pela Europa junto com as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Por isso que na história nós vamos encontrar essa igreja normalmente chamada de Anabatista, que a Igreja Católica vai dar outros nomes, tá bom? Mas existiam igrejas anabatistas, que eles chamavam de rebatizadores, e que tinham um outro nome, donatistas, novacianos, serão diversos nomes que nós veremos aí na história, tá ok? Dá uma pausa.